Como um iceberg poderia destruir o Titanic de aço maciço? A tripulação conseguiu dirigir o navio para a esquerda antes da colisão, causando uma colisão lateral longa que perfurou o casco. A água jorrou para dentro das câmaras e o navio começou a inclinar. O capitão tinha uma ótima solução: bombear a água jorrando com bombas de lastro. Essas câmaras não eram fechadas e a água transbordou. O que você acha que aconteceria nessa situação? Para entender essa situação complicada, precisamos primeiro aprender sobre os comportamentos estanques altamente engenhosos do Titanic. Essas divisórias grossas de metal, conhecidas como anteparas, dividem o navio em 16 compartimentos. Você pode ver os detalhes da técnica de rebitagem que eles empregaram para tornar cada compartimento estanque. Ainda mais interessante foi o design das portas dos compartimentos. Elas também eram estanques. Curiosamente, em uma emergência, essas portas foram feitas para fechar em alguns segundos. Se ocorresse um vazamento acidental de água, o design estanque garante que a água não entre no próximo compartimento. O coração do navio, as máquinas a vapor, eram mantidas neste compartimento. Você pode ver como elas giram as hélices. O Titanic até usava uma turbina a vapor, que era mantida no próximo compartimento. A função da turbina a vapor era extrair energia do vapor que saía das máquinas a vapor. A turbina a vapor movia a terceira hélice. O carvão necessário para as máquinas a vapor era mantido nessas câmaras. Elas eram chamadas de bunkers de carvão. Nos espaços vazios entre os bunkers de carvão, as caldeiras eram mantidas. As caldeiras geravam o vapor necessário para a máquina a vapor. Você pode ver como os trabalhadores descarregavam o carvão do bunker e o alimentavam na caldeira. Os gases de exaustão das caldeiras eram descarregados através das chaminés, chamadas de funis. Havia 4 funis desse tipo no Titanic, 3 dos quais eram usados para descarga de fumaça, enquanto o outro era usado para ventilação. Os trabalhadores agora estão instalando a parte mais crucial do navio, as hélices. Quando as hélices giram, o navio se move para frente. Alguém poderia pensar que se um navio batesse em um iceberg, a neve fofa do iceberg não causaria nenhum dano a um navio grande. Para entender o que realmente aconteceu, vamos estudar a seção transversal de um iceberg. Como você pode ver, um iceberg tem várias camadas. A camada mais alta consiste em neve macia. Contudo, à medida que vamos um pouco mais fundo, a parte mais dura do iceberg, a camada de gelo azul, é revelada. Isso significa que se um navio atingir um iceberg, a camada externa macia do iceberg se desintegrará, mas a parte interna dura causará um forte impacto no navio. Com esses detalhes, vamos ver o que aconteceu no dia fatídico em que o Titanic afundou. O cara do ninho de corvo do navio viu o iceberg gigante tarde demais. O navio estava navegando em sua velocidade máxima de 40 km por hora. Você consegue dizer o que teria acontecido com o navio se ele tivesse colidido de frente com o iceberg? Obviamente, uma colisão direta teria destruído pelo menos 2 de seus compartimentos e muitas pessoas na região frontal do navio teriam morrido. Será que essa colisão pode fazer o navio afundar? Descobriremos a resposta mais tarde. Por enquanto, vamos ver a colisão real e seu impacto no navio. Parar o navio a uma distância tão pequena era impossível. A tripulação fez todo o possível para evitar a colisão. A pessoa responsável pela direção imediatamente começou a dirigir o navio para a esquerda. Tem um belo mecanismo logo abaixo do volante. Quando o timoneiro gira o volante, ele está de fato movendo um pistão. O movimento deste pistão é transferido para a parte traseira do navio por meio de uma longa linha hidráulica. Na parte traseira, há 2 máquinas a vapor para controlar o movimento do leme. Com base na direção de rotação do timoneiro, a máquina a vapor esquerda ou direita receberá o suprimento de vapor, resultando no movimento do leme. Junto com a operação de direção, eles também reduziram a velocidade do motor e até a inverteram. A hélice girando para trás desacelera o navio mais rapidamente. Graças a todos esses esforços, eles conseguiram dirigir o navio ligeiramente para a esquerda. Contudo, evitar uma colisão era impossível. O iceberg abaixo da superfície da água atingiu a lateral do navio e, como vimos antes,
A parte dura do gelo teve um impacto com uma força tremenda no navio. O impacto de uma força tão tremenda na conexão do rebite de ferro forjado é ilustrado aqui. Devido à falha do rebite dos 16 compartimentos totais, cerca de 5 seções de placas do compartimento se desfizeram. Logo, a água do oceano inundou os compartimentos originalmente estanques. Com a ajuda de um experimento, vamos entender como o ferro forjado com alto teor de surfactante se comporta quando a temperatura cai. Este é um ferro forjado de baixa qualidade. Se o martelarmos, ele não quebrará. Agora, vamos reduzir a temperatura usando nitrogênio líquido. A temperatura é de -6. Agora vamos ver. Então, o ferro forjado de baixa qualidade quebra facilmente em baixa temperatura. Agora, voltando ao tópico principal, o que você acha que vai acontecer quando a água correr para dentro do navio? Os trabalhadores na sala da caldeira notaram primeiro a água do oceano jorrando em seu compartimento. Imagine o pânico total deles. A água do oceano começou a encher lentamente os compartimentos. Você consegue dizer o que acontecerá com este navio se os 2 primeiros compartimentos estiverem cheios de água? O navio apenas inclinará ligeiramente. As anteparas estão suficientemente acima do nível da água e os compartimentos estanques garantirão que a água não entre nos compartimentos restantes. O navio está seguro. O cérebro por trás do design do Titanic era um jovem chamado Thomas Andrews. De acordo com seu design, até 4 violações do compartimento eram seguras. Tenho uma versão reduzida de um navio Titanic com exatamente a mesma altura das anteparas. Também o mesmo calado do navio em proporção. Agora vamos adicionar um furo nos 4 primeiros compartimentos e ver o que acontece com o navio. Com 4 brechas de compartimento, o navio está bebendo água, está inclinando. Mas você pode ver que o navio está estável, não está afundando. Isso significa que o cálculo do Sr. Thomas Andrews estava certo. O navio estava estável com 4 brechas de compartimento. Agora vamos adicionar mais um furo e ver o que acontece. Agora temos 5 brechas de compartimento. Desta vez, o navio está inclinando muito. Podemos ver que a polpa do navio está subindo ligeiramente. O ângulo ainda está aumentando e a água está transbordando como uma reação em cadeia. De um compartimento para o outro, o ângulo está aumentando ainda mais. A polpa está completamente para cima e o navio está indo para um mergulho. Foi assim que o Titanic afundou. Foi exatamente isso que aconteceu com o navio Titanic também. No Titanic, cerca de 5 compartimentos foram rompidos, a água transbordou de um compartimento para o outro e o ângulo do navio continuou a aumentar. Isso continuou como uma reação em cadeia. O capitão do RMS Titanic, Sr. J. Smith, soube dessa notícia devastadora dentro de 10 a 30 minutos. Eles estavam verificando a planta do navio. Como aprendemos antes, o Titanic estava seguro até que 4 de seus compartimentos estivessem cheios de água. O capitão soube da reação em cadeia do fluxo de água por Thomas Andrews. Ele deve ter sabido então que o navio era irrecuperável. Contudo, o capitão teve uma ótima ideia para retardar a morte do Titanic: bombear a água jorrando para fora. O capitão sabia que sua capacidade de bombeamento tornaria impossível secar completamente o convés, mas pelo menos eles poderiam salvar mais almas a bordo, pois o navio afundava mais lentamente. A tripulação fez o melhor que pôde para passar os canos das bombas de lastro e de porão e bombear a água para fora. Esta é a principal razão pela qual os trabalhadores na sala das caldeiras trabalhavam tanto até o último suspiro. As bombas eram movidas a vapor. Quanto mais tempo eles conseguiam fornecer vapor para as bombas, mais lenta era a morte do navio. Como esperado,
A água jorrando dominou as bombas de porão e de lastro e o capitão chegou à conclusão de que, em 2 horas, o navio afundaria. Contudo, aqui vem a grande questão. Mesmo antes do início da viagem, o Titanic foi avisado sobre a presença de icebergs a 400 milhas da costa de Newfoundland, no Oceano Atlântico. Em tais situações de risco, o navio deveria viajar em baixa velocidade, em torno de 22 km/h. Contudo, o capitão recusou essa sugestão e instruiu a tripulação a ir em velocidade máxima. Por que ele tomou essa decisão? Ao contrário da crença popular, o capitão não queria estabelecer um recorde mundial para a viagem mais curta da Europa a Nova York. Isso não era possível. Havia navios mais rápidos naquela época. O capitão Smith estava extremamente confiante de que o Titanic era inafundável. A tripulação acreditava que o Titanic era inafundável principalmente por 3 motivos. O primeiro tem a ver com seu design especial de quilha dupla na parte inferior. Para entender mais sobre isso, vamos visitar o canteiro de obras do Titanic. Naquela época, a rebitagem era a principal técnica usada para formar juntas fortes entre 2 chapas de metal. Para a rebitagem, os trabalhadores usavam rebitadores hidráulicos, o que tornava seu trabalho mais fácil e rápido. Agora vamos observar a operação de rebitagem na quilha do navio. A fundação da construção do navio. Você pode ver que esta região é de camada dupla. Uma vez que a parte da fundação está pronta, o arranjo de chapas restantes é fácil de instalar. Os trabalhadores conectaram milhões de pequenas chapas usando rebites. Já vimos como essas chapas conectadas por meio de rebites desempenharam um papel importante no vazamento de água após a colisão lateral. Os estágios restantes da construção, como construção de câmaras, instalação de caldeiras, motores a vapor, geradores, sistemas de elevação, etc., são mostrados aqui. Você já se perguntou onde diferentes classes de pessoas viviam a bordo? Confira este visual bacana. As pessoas no Titanic viviam nos decks acima do motor e nos bunkers de carvão. Você pode ver os detalhes de escadas, elevadores e salas habilmente feitos. À medida que subimos no deck, os decks se tornam mais elegantes. Eles obviamente teriam um preço de ingresso mais alto. Com esse design de casco duplo, mesmo que o navio bata em algo na água ou corra, apenas uma camada de ferro será danificada. O navio permanecerá seguro e estável. Mas e se a colisão for frontal? Esta é a segunda razão para a confiança deles. Sabemos que durante uma colisão frontal do Titanic, os 2 primeiros compartimentos podem ser destruídos e pode haver vazamento de água no 3º compartimento. Vamos fazer um experimento com base nisso. Vou danificar os 2 primeiros compartimentos. Você pode ver que destruí completamente os 2 primeiros compartimentos e haverá vazamento de água pelo 3º compartimento. Vamos ver o que acontece neste caso. Uau! O navio está estável. O Sr. Thomas Andrews estava certo novamente. Uma colisão frontal nunca poderia ter afundado o navio Titanic. A colisão frontal resultaria na morte instantânea de muitas pessoas, especialmente dos bombeiros. Contudo, o navio teria permanecido um pouco inclinado, mas estável. Além disso, como já vimos, uma brecha de água de até 4 câmaras era segura para o navio. Você pode ver que a água não está transbordando acima da antepara em tal caso. A razão número 3 para acreditar que o Titanic era inafundável. Infelizmente, o Titanic foi atingido de lado, não de baixo ou de frente. Além disso, 5 compartimentos desenvolveram vazamento de água, não 4, fazendo com que todos os cálculos do Sr. Thomas Andrews dessem errado. Depois de algum tempo, o operador de rádio do Titanic se conectou com um navio próximo chamado Carpathia, que estava a cerca de 107 quilômetros de distância da localização deles. Infelizmente, foi impossível para eles chegarem a tempo para ajudar. O navio tinha 20 botes salva-vidas que a tripulação decidiu desembarcar. Contudo, o número de botes salva-vidas era inadequado. Cerca de 40 botes salva-vidas eram necessários para salvar todos os passageiros. À medida que a proa do Titanic foi inundada com mais água, seu ângulo aumentou. Em um ângulo de quase 45 graus, a estrutura superior do aço se desintegrou.
A metade frontal do navio afundou na água primeiro. Então, a parte de popa do navio seguiu o mesmo destino, mas somente após 27 minutos. Atualmente, as partes de popa e proa do navio estão no fundo do oceano, separadas por uma distância de 610 metros. Mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas por causa do enorme desastre do RMS Titanic. Você se lembra desta famosa cena do filme Titanic de 1997? Você consegue encontrar algum erro aqui? O navio atingiu um ângulo muito grande antes de afundar. Mas esse comprimento do navio não estava fora da água. Nosso experimento confirma esse fato. No filme, o Titanic se partiu em 2 pedaços completamente fora da água. Isso não é possível na realidade com apenas uma pequena porção fora da água. O que aconteceu na realidade foi que o navio se partiu em 2 completamente dentro da água. Muitas outras pesquisas também confirmam esse fato. James Cameron pode ter quebrado o navio fora da água, talvez apenas para um deleite visual. Se você já se perguntou quais forças causaram a quebra do Titanic, basta observar este experimento. O peso pesado faz o flutuador ficar vertical durante o naufrágio. Contudo, durante este processo, você pode observar que o flutuador está se curvando. O mesmo aconteceu com o Titanic. Devido ao peso da água, a parte frontal do navio afundou, mas todo o equipamento pesado foi mantido na parte traseira deste navio. Isso desenvolveu uma enorme tensão de flexão no corpo do navio e o navio se desintegrou. Após esse incidente em 1914, a Patrulha Internacional do Gelo foi criada para evitar quaisquer acidentes desse tipo no futuro. Muitas empresas de navios modificaram seus projetos de navios existentes. Semelhante à quilha de fundo duplo, os cascos laterais do navio também foram modificados com arranjos de camada dupla. Você notará aqui que com esse casco de camada dupla, a chance de um casco furado permitir que a água entre no compartimento estanque é minimizada. A mesma técnica é usada em um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, o Wonder of the Seas. Essa camada dupla ajuda a proteger o navio se algo o atingir. Junto com o arranjo de camada dupla, as anteparas transversais dos compartimentos estanques foram levantadas. A próxima melhoria foi projetar anteparas estanques ao longo do comprimento total do navio. Essas anteparas serão estanques horizontal e verticalmente. Elas ajudam a prevenir a perda de flutuabilidade e isolam o compartimento danificado. Eles também começaram a manter um número suficiente de botes salva-vidas a bordo para que durante uma emergência todas as pessoas do navio pudessem ser resgatadas. Desenvolver regulamentos de segurança para navios no mar foi outra tentativa de evitar acidentes semelhantes ao do Titanic. Nos dias modernos, os navios são construídos usando materiais de aço de alta qualidade que podem suportar maior impacto durante qualquer acidente. A soldagem também substituiu a rebitagem. Este é um método eficiente para evitar o fluxo de água dentro do navio. Você pode ver aqui que para cobrir o esqueleto de camada dupla, a estrutura e a viga do navio, muitas placas de seção de aço foram soldadas perfeitamente. Agora vamos visualizar o que aconteceria com o Wonder of the Seas se ele coligisse com o mesmo iceberg que o Titanic. Por causa da alta força exercida a este bordo, as placas do casco perfeitamente soldadas simplesmente dobram para dentro sem qualquer perfuração no corpo do navio. Portanto, nenhuma água entrará no navio graças à moderna tecnologia avançada de soldagem. Algumas outras técnicas que tornam este navio mais seguro incluem: se um iceberg ou colisão com outro navio mal perfurar o casco, apenas o espaço entre o lado interno e externo do casco será inundado com água. Os compartimentos estanques permanecerão intactos. Em seguida vem o sistema de porão. É uma parte essencial do sistema de impermeabilização do navio. Ele é projetado para bombear para fora qualquer água que entre no navio para evitar que ela se acumule no casco do navio. Os navios modernos são selados com uma variedade de vedações estanques, incluindo juntas, anéis de vedação e compostos selantes. Eles também são equipados com sistemas de navegação de última geração, incluindo GPS baseado em satélite, radar, sonar e exibições de cartas de navegação eletrônicos.
O Titanic é o maior vídeo da minha carreira no YouTube. Conseguimos produzir vídeos grandes graças aos nossos Patreons. Espero o seu apoio no Patreon. Ele é muito valioso para mim. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.